Grande atualização da McLaren. Lewis Hamilton mais uma vez pede mudanças para evitar o domínio de uma equipe na categoria. Leclerc comenta sobre novo contrato com a Ferrari. Sérgio Pérez passou mal e não participou do dia de mídia. E a FIA alterou a regra de pneus para a classificação sprint desse fim de semana. Esses são os destaques do dia do mundo da Fórmula 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. A McLaren deve ser uma das equipes que devem apresentar atualizações em seu carro no GP da Áustria, que acontece nesse fim de semana. Mas o grande detalhe aqui é o seguinte: o chefe da equipe, Andrea Stella, já declarou à imprensa que eles tiveram um atraso no cronograma de lançamento do carro para essa temporada de 2023 e que provavelmente nós só veríamos o carro dessa temporada entre os GPs da Áustria e Inglaterra. Finalmente chegamos à 9ª etapa da temporada e a McLaren promete grandes mudanças. De acordo com uma matéria do Automotor Undersport, a equipe vai apresentar um novo assoalho, um novo sidepod, uma nova versão da tampa do motor, e tudo isso seria o primeiro passo do grande pacote de atualizações que a equipe deve finalizar no GP da Hungria. E no circuito de Silverstone, deve ser apresentada uma nova asa dianteira e traseira. E na Hungria, algumas outras partes mecânicas que ainda não estão prontas. Lando Norris disse que o GP da Áustria traz boas lembranças a ele, por ter conquistado seu primeiro pódio da sua carreira na Fórmula 1, além de ser um dos seus circuitos favoritos, e fez questão de dizer que esteve se preparando no simulador da equipe e que tudo parece muito promissor. Já o chefão da equipe, Andrea Stella, afirmou que o grande pacote de atualizações que começa nesse fim de semana pode ser o começo da virada para a McLaren nessa temporada, com o carro sendo competitivo nas curvas de alta velocidade. Mas ele conta que, na verdade, não são as características da pista que devem fazer a equipe competitiva, mas sim o carro em si. Mas o grande desafio nesse fim de semana será o tempo limitado nos treinos livres. E finaliza dizendo que está apostando tudo nesse pacote, que segundo ele, deve ser perceptível nos tempos de volta dos dois carros da equipe. O 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, teve um grande domínio com a equipe Mercedes entre os anos de 2014 a 2020. Eu diria que o maior domínio de uma equipe na categoria. O piloto sugeriu que a categoria introduza uma data mínima para as equipes começarem o desenvolvimento de seus carros para a temporada seguinte, para tentar equilibrar a competição e tirar a vantagem que o carro mais desenvolvido tenha em começar a focar no ano seguinte mais cedo. O próprio piloto admitiu nessa semana que ter o melhor carro do grid lhe dará a posição de optar por começar a olhar para o futuro mais cedo, e que isso ajuda no período em que uma equipe está tendo sucesso. Em uma matéria no motorsport.com, o piloto diz que não está mirando em nenhum piloto ou equipe em particular, mas que, de acordo com a sua experiência de 17 anos na Fórmula 1, ele viu isso acontecendo. Ele também cita que equipes menores podem abandonar o projeto mais cedo, como foi o caso da Honda em 2008, e em 2009 chegaram com a equipe Brown GP e detonaram todo mundo, segundo as palavras do britânico. Hamilton acha que se todos pudessem começar o desenvolvimento ao mesmo tempo, como por exemplo em agosto, como ele diz na entrevista, ninguém sairia na frente, criando uma melhor disputa a curto prazo para o futuro. Lewis Hamilton finaliza dizendo que ele pode estar errado, mas que a categoria precisa fazer alguma coisa, mudar algo, porque na opinião dele, isso não está certo e não deveria acontecer. Charles Leclerc falou há uns 2 meses atrás que ele e a equipe Ferrari, ambas as partes, achavam que ainda era muito cedo para começar a negociar um novo contrato, já que o atual tem duração de 6 anos e termina no final de 2024. Mas agora, antes do GP da Áustria, que acontece nesse fim de semana, o piloto revelou que ele e a equipe Ferrari iniciaram as conversas de negociação para uma possível extensão de seu contrato atual. Recentemente, muito foi especulado sobre Leclerc em outra equipe, mas eu não vou entrar nesse assunto, até porque o Mais da F1 não divulgou essa notícia.
Muito pelo contrário, eu trouxe um vídeo aqui falando de uma entrevista do Leclerc que ele dizia que ama a Ferrari, que quer vencer com eles e já está na maior equipe da categoria. O chefe da equipe, Frederic Vasseur, chegou a dizer que em nenhum momento a Ferrari esteve preocupada com a possibilidade de perder o piloto, pois todos dentro da equipe têm total confiança no sucesso da escuderia. E apesar das recentes críticas públicas do piloto para a equipe, ele disse que sim, começaram a conversar sobre um novo contrato e continuarem juntos, mas nada especial ou específico, pois segundo ele, 1 ano e meio ainda é um longo caminho a percorrer. E mais uma vez destacou que ama a Ferrari e está feliz por lá, apesar dele e a equipe não estarem contentes com a situação atual. E finaliza dizendo que primeiro vai vencer com a Ferrari e apenas depois vai pensar em outras equipes. A equipe Red Bull divulgou que o Sérgio Pérez não fez parte do dia de mídia antes do GP da Áustria, porque o piloto não se sentiu bem na noite passada e tirou o dia de folga para descansar e se recuperar para as sessões oficiais. O mexicano já expressou que o seu objetivo na corrida caseira da Red Bull é voltar ao pódio e reagir na disputa contra o companheiro de equipe Max Verstappen. Ou seja, Pérez ainda não desistiu da temporada, mesmo após o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, aconselhar o piloto de maneira indireta que o trabalho dele é garantir pontos para a equipe e que ele não deve se preocupar em sonhar com o título, desde que continue fazendo um bom trabalho. Eu acredito que o piloto deve se recuperar a tempo, mas caso o piloto mexicano não consiga participar desse final de semana, Daniel Ricciardo é o terceiro piloto oficial da equipe e pode assumir caso a equipe precise. Apesar de que eu acho muito mais vantajoso para a equipe experimentar o Tsunoda com o carro principal para ver como o japonês desempenha e deixar o Ricciardo ou Liam Lawson pilotar a AlphaTauri. Mas vamos aguardar. Acredito que o Pérez deve se recuperar sem demora. E por último, a FIA ajustou as regras de pneus para a classificação sprint para evitar o que aconteceu em Baku. A regra obrigava a todos a usarem pneus médios novos no SQ1 e SQ2 e macios novos no SQ3. Mas algumas equipes que não achavam que iriam chegar à parte final da classificação perceberam que não eram obrigadas a guardar um jogo de pneus macios e decidiram usá-los no treino livre. Na ocasião, Lando Norris, que já havia usado seus pneus macios, conseguiu avançar para o SQ3 e não pôde marcar tempo, ficando com o P10, mas a equipe cogitou a possibilidade de colocar pneus intermediários caso o piloto precisasse ir para a pista, algo que a regra permite. A FIA, percebendo isso, decidiu fazer uma alteração na regra para evitar tudo isso. Agora os pilotos podem usar qualquer conjunto de pneus macios no SQ3, ele sendo novo ou usado. Então isso significa que as equipes ainda podem usar todos os jogos de pneus macios no treino, mas sabendo que serão obrigadas a irem para a pista mesmo com pneus gastos. E evitar uma situação ridícula, que era usar pneus intermediários em pista seca. O grande ponto de reflexão nessa situação é que é impressionante como a FIA está sempre a um passo atrás das equipes de Fórmula 1. Me diz aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E se você quer saber das notícias da Fórmula 1, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo e não perder nada.